Bom dia, crianças! Na nossa aula de geografia, iremos dar o que? Uma retomada do nosso conteúdo já visto, que foi o que? Localização no mundo, né? Quando damos uma localização, damos o que? O nosso endereço, né? Isso geralmente quando as pessoas perguntam qual a sua localização, aí você vai dar o quê? O seu endereço, o seu bairro, a cidade, o nome da sua rua, o país, o estado, dependendo da localidade onde você estiver. Não é isso? Então, por isso que é muito importante você saber o quê? O nome da sua rua, o número da casa, o bairro onde você mora, a cidade, que é o mesmo que o município, certo? O estado onde você mora e o seu país, ok? E essa é a localização de onde você está, da sua casa, do seu endereço. E a localização do nosso Brasil, no nosso planeta Terra? Lembra? Como a gente pode localizar o nosso Brasil através do quê? Dos mapas, do globo terrestre, não foi isso? Então vamos o quê? Revisar esse conteúdo, certo? Através das nossas coordenadas geográficas, certo? Que é o quê? Justamente as coordenadas geográficas, elas nos determinam o quê? A localizar o nosso país nos mapas, certo? No globo terrestre. Então, essa localização, essa informação, ela é o que? Podemos utilizar esse sistema chamado de coordenadas geográficas, certo? E essas coordenadas geográficas, elas são determinadas por linhas imaginárias que são traçadas nos mapas e no globo terrestre, certo? Elas são traçadas nos mapas e nos globos terrestres, ok? Então, o que são coordenadas geográficas? Elas são o quê? Elas são determinadas por linhas imaginárias, certo? E que linhas imaginárias são essas? E qual é a função dessas linhas imaginárias? As linhas imaginárias, ela facilita o quê? Os estudos sobre o quê? Sobre a Terra. Como é possível localizar a Terra no nosso planeta, né? Localizar os países, os estados, certo? E esse sistema se chama coordenadas geográficas, certo? E as coordenadas geográficas, elas são determinadas por linhas imaginárias que são traçadas nos mapas, como a gente viu na aula passada. Aqui vocês podem estar observando, é o mapa mundi, tá? Ok? Mapa mundi, certo? Elas tem linhas traçadas aí, ok? A gente vai já trabalhar com esse mapa aqui, tá bom? Então, essas linhas imaginárias, ela também tem uns nomes. Elas são chamadas de paralelos e meridianos, certo? E por que essas linhas imaginárias, elas foram criadas? Essas linhas paralelos e meridianos, elas foram criadas para quê? Para facilitar os estudos sobre a Terra, ok? E para que ela fosse o quê? Possível definir com mais exatidão, com mais certeza, diferentes pontos do nosso planeta, certo? No mapa eu tenho o quê? Vários pontos, eu tenho vários continentes, não é isso? E quais são essas linhas paralelos e meridianos? Os meridianos são o quê? Elas são linhas imaginárias verticais, traçadas de um polo a outro da Terra. E o principal meridiano é o quê? De Greenwich, né? Que ele serve como marco zero do fuso horário, ok? A distância entre os meridianos recebe o nome de longitude, ok? Então, essa distância dos meridianos é chamada de longitude, certo? Nas linhas dos meridianos, que são traçados de formas verticais, de um polo a outro da Terra, ok? E os paralelos são o quê? Já são linhas imaginárias horizontais. Linhas do Equador, que divide a Terra em dois hemisférios, o norte e o sul, ok? Aqui, ó, vai dividir o norte e o sul. E a linha dos meridianos é essa aqui do meio, de Greenwich, ok? Ó, no livro de vocês, lá na página
Na página 9 vocês têm acesso a esse mapa, tá bom? Para vocês visualizarem com mais exatidão. E também tem o quê? O mapa da página 4 e 5 também, que é a mesma coisa, o mapa mundi. Ok? Então, quantas linhas imaginárias temos? 2 linhas. Quais são elas? Paralelos e meridianos. E essas linhas, elas são de qual sistema? Do sistema das coordenadas geográficas, não é isso? Meridianos são o quê? São as linhas verticais traçadas de um polo a outro da Terra. E os paralelos já são o quê? As linhas horizontais, ou seja, a linha do Equador que divide a Terra em 2 hemisférios. Quais são eles? O norte e o sul. E os paralelos determinam o quê? A latitude. Meridianos determinam a longitude e o paralelos determinam a latitude, ok? Então, ó, aqui no nosso mapa eu tenho vários pontos, tá? Tenho vários pontinhos, ok? Eu tenho o ponto A, eu tenho o ponto B, eu tenho o ponto C. Eu quero saber a minha coordenada geográfica, latitude e longitude desses pontos aqui. Então, vamos lá. Minhas coordenadas geográficas. Aí eu quero a latitude e a longitude, certo? Desses pontos. Do ponto A, do ponto B e do ponto C. Vamos lá visualizar o nosso mapa. Tá? Ó, qual é a latitude do ponto A? Então, eu vou lá no ponto A, ó, bem aqui. Vou bem por aqui assim, ó, lá no mapa de vocês que se encontra na página 9, dá para vocês visualizarem bem direitinho, tá? Então, a minha latitude do ponto A é o quê? 10 graus norte, tá? A minha latitude do ponto B é o quê? É 30 graus sul. E do ponto C, 50 graus norte. Longitude, 20 graus leste. Ponto B, 140 graus leste e oeste, tá? Isso foi uma atividade que foi feita para casa, que a tia está usando como exemplo e fazendo o quê? A correção dessa atividade, ok? Então, você já sabe as linhas imaginárias, que são chamadas de paralelos e meridianos, e cada uma dessas linhas determina o quê? Longitude e latitude. Os paralelos determinam o quê? A latitude, e os meridianos determinam o quê? A longitude. E essas linhas imaginárias, elas fazem parte de um sistema. Qual é o sistema? As coordenadas geográficas, certo? E por que são feitas, que foram criadas essas linhas imaginárias chamadas paralelos e meridianos? Para facilitar o quê? Os estudos sobre a Terra, certo? Então agora a gente vai executar uma atividade que a gente vai colocar lá na agenda de vocês, tá bom? No grupo. Vocês já sabem, qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando, tá bom? Pode estar tirando as dúvidas de vocês, podem estar ligando, fazendo chamadas de vídeo, ok? Fiquem atentos às aulas online, que a tia vai enviar o link para tirar as dúvidas de vocês no finalzinho da aula, tá bom?